Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Como vão? Espero que bem e estudando bastante. Meu nome é Denis França e eu sou professor de Direito Administrativo do Ordem Perfeita, um método completo de estudos para sua preparação para a prova da OAB. Eu estou aqui agora para deixar uma dica de direito administrativo e eu queria falar um pouquinho sobre criação de entidades da administração indireta da administração pública. Vamos ver? Pessoal, apenas recordando, a administração indireta ela é composta por alguns tipos de entidades: autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas também. Pois bem, há uma diferença muito relevante na maneira como essas entidades são criadas. Então vejam esse quadro resumo que eu fiz para vocês. Dependendo do tipo de entidade, nós vamos ter um tipo de criação, um mecanismo legal diferente para a criação desse tipo. E basicamente são dois mecanismos apenas. Quando nós temos entidades que se organizam totalmente por meio do direito público, ou seja, não se regem por aquele regime híbrido, aquele regime jurídico que mescla regras de direito privado, por exemplo, legislação trabalhista, e regras de direito público. Quando nós temos, então, essas entidades que são regidas integralmente por um regime de direito público, e isso é o que acontece com as autarquias e com as fundações públicas de direito público, que cá entre nós não são nada além, nada aquém de autarquias, a própria lei que as institui, vamos supor que o poder público resolveu aprovar uma lei determinando a criação de uma autarquia. Pois bem, uma vez publicada aquela lei, promulgada aquela lei, a própria instituição é feita como uma decorrência direta da lei, é feita pela lei. Só que é diferente a maneira de criação das demais entidades da administração pública indireta, que são aquelas regidas por um regime parcialmente privado. É o que acontece com as fundações públicas de direito privado, com as sociedades de economia mista e empresas públicas. E também com serviços sociais autônomos, que têm um regramento específico. Pois bem, no caso dessas entidades, nós temos uma autorização legal. As leis prevêem que o poder público, geralmente o poder executivo, será responsável pela criação daquela empresa. E por que funciona assim? Meus amigos, já que eu vou criar uma empresa, já que eu vou criar uma fundação de direito privado, ela vai se submeter às regras gerais de criação desse tipo de entidade. Como que se cria uma empresa? Registro lá na junta comercial, né? Antiga junta comercial. Pois bem, esse mecanismo terá que ser seguido. Então a lei não cria, ela autoriza que o administrador o faça. Muito cuidado, porque depender de lei, ser criado de alguma maneira como decorrência da lei, todas as entidades serão, mas criadas diretamente pela lei e meramente autorizadas por lei, há uma diferença fundamental. Muito cuidado com as palavras. Se disser criado por lei, pense apenas nesses dois tipos. Se disser autorizado por lei, pense apenas nesses dois. Mas se disser dependem de lei, todos, claro, dependem de maneira mais ou menos direta, mas dependem da lei. E é isso aí, espero que isso te ajude nos seus estudos e te desejo uma boa prova, uma ótima preparação e uma ordem perfeita. Tchau, tchau.